Vamos lá, gente. O próximo exercício é o seguinte. O problema diz assim, ó. Uma esfera de aço de 50 gramas cai de uma altura h0. Tá aqui o nosso h0. Tá? Numa canaleta curva de raio R igual a 50 centímetros. Tá aqui, o raio 50 centímetros. Tá? Esse cara aqui. 50 centímetros. Nosso H0 aqui, 80 centímetros. Tá? Ao sair da canaleta, a esfera sobe até uma altura de 20 centímetros. Está aqui o nosso H1, 20 centímetros. Desprezar o atrito com ar e considerar constante a força de atrito. Olha só, considerar constante a força de atrito. Que força de atrito é essa? É a força de atrito com a canaleta durante toda essa trajetória aqui. Significa que esta força aqui, Φ, é uma constante. Tá legal? Calcule a força média em newtons que a canaleta exerce sobre a esfera. Então, estou me referindo à força, essa força aqui, ó, normal, a força de reação normal da canaleta sobre a esfera. Legal? É essa a minha pergunta. Só que eu quero o valor médio dessa reação normal. Eu quero o valor médio da força que a canaleta faz para cima, para jogar a bolinha de volta para cima. Legal? Essa é a nossa questão. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, a gente faz aqui o nosso esqueminha, né? Eu tenho aqui a bolinha, tá? Caindo da altura h0, chegando até a canaleta. Ela chega na canaleta com a velocidade v0, que é simples de calcular. A gente pode até obter esse valor usando, por exemplo, a equação de Torricelli. A equação de Torricelli nos diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado, que é a velocidade final, é esse próprio v0. Ela parte lá de cima, altura h0, e chega aqui embaixo. É igual a velocidade inicial é zero, porque a bolinha foi abandonada. Tá? Bolinha abandonada, velocidade inicial é igual a zero. Tá? Isso mais 2 vezes a aceleração. Qual é a aceleração desse movimento? Aceleração gravitacional, que está aqui para baixo. Ó. Eu adotei um sistema de coordenadas positivo para cima, com o zero exatamente nesse nível aqui, ó, da canaleta, como a gente pode observar. Então, a aceleração nesse caso aqui vale menos g, aceleração negativa, tudo bem? Vezes o ΔS. Quem é o nosso ΔS? É a variação de altura, altura final menos a inicial. A altura final é zero, né? A bolinha chega aqui embaixo no nível zero. Menos a altura inicial. Quanto vale a altura inicial? A altura inicial vale h0, como está indicado ali. Ok? Então, a gente tem que ver 0 ao quadrado igual. Menos com menos fica mais, dá 2g h0. Portanto, desculpa, esse cara aqui é 2 vezes 10 vezes h0, que é 80 centímetros, você tem que passar tudo para metro. Daí sai que o V é igual 2 vezes 0,8 dá 1,6, que vezes 10 dá 16, raiz de 16, 4 metros por segundo. O que é isso, gente? Isso é a velocidade com que a bolinha chega até a canaleta. É esta velocidade aqui, ó. Ok? Essa velocidade aqui, com que a bolinha chega lá na canaleta. Bem, a gente pode fazer a mesma coisa para obter o valor da velocidade ao sair da canaleta. Só que agora eu tenho um movimento que é ascendente, um movimento aqui para cima. Não é isso? Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos aplicar novamente a equação de Torricelli, tá? E escrever o seguinte,
que a velocidade final ao quadrado, agora a nossa velocidade final é zero, porque a velocidade da bolinha é lá em cima, tá? É igual a velocidade inicial é a velocidade aqui embaixo, que eu estou chamando de V1, tá? Ao quadrado, mais, novamente, 2 vezes a aceleração. Qual é a aceleração do movimento? A aceleração é g, só que apontando para baixo, no sentido contrário ao que eu escolhi como positivo. Portanto, aqui é menos g. Vezes ΔS. ΔS, altura final. Qual a altura final? A altura final é h1. Menos a altura inicial, que é zero, de onde a bolinha parte. Portanto, zero é igual a V1 quadrado menos 2 vezes g vezes h1. Aí a gente tira aqui V1 quadrado é 2 vezes g vezes h1. h1 vale 20 centímetros, portanto 0,2 metros. Daí sai o valor de V1. 2 vezes 0,2, 0,4, vezes 10 dá 4. Raiz de 4, 2 metros por segundo. O que é isso, gente? 2 metros por segundo. Aí está ilustrando a velocidade com que a bolinha sai da canaleta. Tá? Então essa é a nossa primeira parte da resolução do problema, obter as velocidades com que a bolinha chega até a canaleta, ou seja, a velocidade imediatamente antes da colisão e a velocidade imediatamente depois da colisão. Qual é o pulo do gato desse problema? O pulo do gato é que a força de atrito é considerada uma constante. Sendo a força de atrito constante, a aceleração também é uma constante. Portanto, o movimento nesta trajetória semicircular é um movimento uniformemente variado, é um movimento com aceleração constante. Tá? Sendo assim, gente, a gente pode partir agora para a segunda parte da resolução do problema e escrever o seguinte: o que a gente tem que responder? A nossa pergunta original é: calcule a força média em newtons que a canaleta exerce sobre a bola. Ora, a gente sabe que o impulso sobre a bolinha, né, vou botar até em módulo aqui, o impulso é a força média vezes o ΔT. Quem é esse ΔT? É o tempo de duração da colisão. No caso, é o tempo que a bolinha ficou em contato com a canaleta. É o tempo que a bolinha fica descrevendo essa trajetória aqui semicircular. Ok? Essa força média é a força que eu quero. O primeiro membro da equação é o impulso. Impulso, essencialmente, eu acabei de calcular, porque esse cara aqui é a variação da QDM da bolinha. O que é a variação da QDM? Basta a gente olhar para cá, ó. A gente acabou de obter as velocidades, então a gente faz QDM final menos a QDM inicial. Quem é a QDM final? É a QDM quando a velocidade da bolinha vale 2. Isso é massa da bolinha vezes V1. Tá ok? Que está em que direção em sentido, gente? Está no sentido positivo, sentido para cima, aqui, ó, que eu escolhi como sendo positivo. Menos QDM inicial. A QDM inicial é a massa da bolinha vezes a velocidade da bolinha quando a bolinha chega na canaleta, velocidade V0. Aqui, ó, V0. Só que esse V0, ele aponta, gente, ó, ele aponta para baixo, é no sentido oposto ao que eu escolhi como positivo, então vai ter um negativo aí na jogada, certo? Portanto, eu posso escrever que esse cara aí vale M, posso botar em evidência, porque menos com menos vai virar mais, né? Vezes V0 mais V1, ok? Eu conheço a velocidade V0, conheço a velocidade V1 e conheço também o M, portanto, F, força média, vezes ΔT,
É um cara assim, ó. Massa da bolinha é 50 gramas. 50 gramas, ó, é 50 vezes 1 milésimo, 10 a menos 3, do quilograma. Então, deixa assim, tá? Vezes velocidade inicial da trajetória da bolinha, ó, 4. Mais o valor de V1. Que é o V1? É a velocidade final da bolinha em sua trajetória semicircular. 2. Quanto é que dá, então, força média vezes ΔT? Força média vezes ΔT vai dar 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Que vezes 10 dá 300. Que dividido por 1000 dá 0,3. Isso daqui, ó, Newton segundo. Esse 0,3 nada mais é do que o impulso que a canaleta faz sobre a bolinha. Mas eu não perguntei do impulso. O impulso não me interessa, certo? A nossa pergunta aqui, o valor que nós estamos procurando é o valor desta força média. Qual é o problema agora, gente? Para obter a força média, eu preciso do ΔT. Onde esse ΔT, como eu já falei, é o tempo que a bolinha fica na canaleta, é o tempo de duração da colisão, é o tempo de impacto. Esse ΔT é aquele durante, de quando a gente faz o esquema em sala, né? Antes da colisão, depois da colisão e durante a colisão. Esse ΔT é o tempo durante a colisão, tá? Mas a gente sabe que durante a colisão o movimento é uniformemente variado, portanto, a gente pode usar as equações de movimento uniformemente variado para isso aí. Vamos utilizá-las, né? Vamos fazer, lançar mão, vamos utilizar as equações de movimento agora. Quais são as equações que a gente conhece do movimento uniformemente variado, gente? A gente conhece a função horária da velocidade e a função horária do espaço, né? A função horária da velocidade é o seguinte, V, né, igual a V0, lembra disso? Mais A vezes T, né? Ou A vezes ΔT, tanto faz, a gente põe normalmente T porque adotamos o T inicial igual a zero, mas na verdade é o ΔT. E sabemos também que ΔS é igual a V0T, V0 ΔT, certo? Mais mais a aceleração vezes ΔT ao quadrado dividido por 2, né? Essas são as funções que nós conhecemos do movimento uniformemente variado. Tá claro? Quais são as informações que a gente tem aí, gente? Olha só. Vamos olhar aqui para o nosso problema. Vamos botar aqui. A gente conhece o ΔS, olha aqui, ó, o ΔS nada mais é do que essa distância aqui, ó, a distância percorrida pela bolinha nessa trajetória semicircular, desde o início até o fim. Aqui, ó, isso daqui é uma semicircunferência, tá ok? Portanto, a gente sabe qual é o valor do ΔS, né? ΔS é a metade do comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência, aprendemos que é 2πr. Portanto, isso daqui é simplesmente π vezes r, onde r é o raio da trajetória que foi fornecido. Tá? A velocidade inicial. Velocidade inicial, nós acabamos de calcular. Vale 4 metros por segundo. Tá? O tempo é uma incógnita, a gente nós não temos o tempo ainda, né? Mas e a aceleração? Será que é uma incógnita mesmo? Bom, eu posso pegar essa aceleração da primeira equação. Essa equação aqui, ó, eu posso tirar que a aceleração é igual a v menos v0
dividido por ΔT. E aí, ao substituir este valor na segunda equação, o que nós temos? Temos que ΔS é igual a V0 vezes ΔT, mais aceleração, tem aqui metade, né? Metade da aceleração é V menos V0 sobre ΔT, vezes ΔT ao quadrado. Olha só, gente, ΔT quadrado aqui em cima, né? ΔT quadrado, e ΔT embaixo. Esse cara aqui eu posso simplificar. Vai sobrar apenas um ΔT. Então tem aqui V0, ΔT, mais V menos V0, vezes ΔT sobre 2, que já está ali, ó. Tudo bem? Então, olha só que legal. O ΔS é uma variável que nós já temos, né? Nós calculamos o valor de ΔS. ΔS está ok. Pum. Π vezes R. O R é dado. O V0 acabamos de calcular. O V nós temos também. O V0 nós também temos. Falta apenas ΔT. Então vamos obter o valor de ΔT. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode botar, escrever assim, ΔS igual. Vamos botar ΔT em evidência. Tá? Botar ΔT em evidência. Vai sobrar quem? Vai sobrar V0, né? Mais V menos V0 dividido por 2. Isso vezes ΔT. Tá claro até aí, gente? Quanto é que fica essa expressão aqui, ó? 2 vezes V0 mais o menos V0. Isso dá V0. E eu tenho também o mais V dividido por 2. Então, é V0 mais V dividido por 2. Tá ok? Portanto, a gente pode escrever o seguinte, que ΔS é igual a V0 mais V dividido por 2 vezes ΔT. Portanto, quem é ΔT? ΔT vai ficar 2 vezes ΔS sobre V0 mais V. Bem, acabamos de obter o valor de ΔS, de ΔT. Agora o que a gente faz? Vamos substituir este valor na equação lá de cima, ó, naquela primeira lá, aqui, ó. Essa primeira equação aqui. F vezes ΔT igual a 0,3. Então, o nosso F, que é a nossa pergunta, né? F médio vezes ΔT. Quem é ΔT? 2 vezes ΔS sobre V0 mais V. Então, tudo coisas que eu conheço. Isso igual a 0,3. Ou seja, F médio é igual a 0,3. Deixa eu fazer o seguinte aqui. F médio vezes, vamos botar os números, 2 vezes. Quem é ΔS? ΔS é π vezes R. O raio da trajetória foi fornecido também, ó. Aqui, ó, raio da trajetória, 50 centímetros ou meio metro. Então, vamos botar aqui, ó, 0,5 dividido por V0 mais V. V0 é 4 e o V é 2. Tá aqui V0, tá aqui o V. 4 mais 2. Ok, gente? Tô apenas substituindo agora os números. O nosso problema já acabou. Vezes não. Isso é igual a 0,3. Então, vamos lá. Como é que fica a nossa força média? Força média vezes 2 vezes meio dá 1. Então, aqui é simplesmente π.
π dividido por 6. Tá? Isso é igual a 0,3. Portanto, a nossa força média é igual a 0,3 vezes 6 dividido por π. Aqui, ó, só peguei esse cara aqui e joguei para o outro lado. E esse π passei para o outro lado dividindo. Tá? Então, temos finalmente que a força média é igual a 1,8 dividido por π newtons. Ou, se você preferir, isso aí dá aproximadamente 0,57. Ok? Aproximadamente 0,577 newtons. Essa é a nossa solução, tá? É um problema um tanto quanto é um pouquinho mais complicado do que os outros, mas envolve uma série de conceitos básicos que juntos tornam um problema aparentemente muito difícil, apesar de não ser tão difícil assim. Tá ok? Então, é isso aí. Até o próximo exercício.